Olá pessoal, vamos dar continuidade na nossa aula de inteligência artificial. Na aula de hoje a gente vai estar vendo um pouco sobre a construção, né, da matriz de saídas desejadas, né, que a gente colocou, que o livro aqui, né, do Ivan coloca como matriz D, com a quantidade K de amostras, né, referente à quantidade de amostras, né, da matriz X. A gente vai estar vendo como é que faz essa construção, tá? Eu gosto de chamar ela de matriz de rótulos, e a gente vai estar vendo o porquê, tá? Bem, no nosso sistema, a gente pode estar utilizando um sistema matemático que faça essa diferenciação entre as classes, tá? Ou nós rotulamos amostra por amostra, tá? Nesse caso aqui nós vamos usar uma equaçãozinha simples, tá? Para a gente estar só ilustrando o nosso aprendizado, mas também é possível fazer amostra por amostra. Quando eu fiz o meu mestrado, eu acredito que eu tenha pego ali 200 amostras por aí, e a cada teste para o treinamento, eu sabia qual que era a condição daquela amostra e por isso, ao gerá-la, eu já a rotulava, certo? Então, você pode usar, dependendo do seu problema, um sistema ou um outro sistema, certo? No caso aqui, a gente está usando a fórmula IMC, mas de forma errada, tá? Então, fica claro aí que o resultado dessa fórmula, ela traz várias classes, né? Como abaixo do peso, peso ideal, sobrepeso, obesidade 1, 2 e 3, tá? Aqui nós vamos estar dividindo somente em duas classes, em abaixo do peso ou acima do peso, tá? Só para a gente estar ilustrando aí. Saída desejada, né? Então, na aula passada a gente viu como nós coletamos essa informação, a gente pegou os atributos, né? Aqui no caso, o atributo 1 é a altura e o atributo 2 é o peso, tá? Nós vamos utilizar a equação a qual nós vimos e nós vamos colocar aqui uma função lógica, tá? Como é que funciona a função lógica no sistema de simulação computacional, tá? Ele vai dar para a gente uma resposta 1 quando essa situação se satisfaz. Então, aqui no caso, se esse produto aqui for maior do que 20, ele vai me dizer 1, quer dizer sim. E se não for, ele vai me dizer 0, não, certo? Então a gente consegue fazer uma distribuição de classes, certo? E aqui nós já criamos, de certa forma, a nossa matriz rótulo, certo? Então, para a amostra 1, a posição 1 aqui quer dizer sim, para 2, sim, para 3, sim, para 4, sim, para 5, não, e assim sucessivamente. Bem, eu vou estar utilizando aqui um sistema genérico para a gente estar ilustrando, tá? Sem a gente estar se apegando a números aqui, só para a gente entender algumas manobras que a gente precisa fazer na construção desse sistema, tá? Pois bem, então aqui eu estou ilustrando, né? A gente tem uma matriz, a gente faz uma coleta de informação, a gente não tem rótulos para eles, ou pode ter, né? Se fizer manualmente. Ao ter, a gente vai ter aí uma associação, certo? Então, cada número na matriz de rótulo equivale a uma amostra na matriz de dados, por isso que eu chamo de rótulo, tá? Então, aqui a gente tem a equiparação aqui, né? A equivalência, né? Das classes 1, das classes zeros, tá? E há de se observar que essa matriz de rótulo, ela é perfeita e resolve um sistema com duas classes apenas. Se a gente tivesse uma terceira, como é que funcionaria isso? No caso, não seria organizado dessa forma. Então, eu vou estar demonstrando aqui o como seria para duas ou três ou mais classes, tá?
Então a gente poderia representar desta forma aqui, certo? Onde a presença do 1 na linha 1 representa a classe 1. E a presença do 1 na linha 2 representa a classe 2. Observe que nós estamos olhando coluna, tá? A gente está falando de linha, mas observe, não perda o olhar aqui nas colunas, tá? Então, a classe QW, okay? O rótulo de QW é 1, 0. E de FC é 0, 1, certo? Então lá no final a gente vai estar vendo de que forma que a gente vai estar recebendo e qual que é a importância nessa diferenciação, tá? Então, a gente faz a diferenciação da presença do 1 na linha, tá? Então aqui, para essa amostra aqui, a presença do 1 está na primeira linha. Para essa amostra aqui, a presença do 1 está na segunda linha, certo? E se fosse 3 classes, certo? Se fosse 3 classes, aqui eu demonstrei diferenciando as cores, né? A cor preta, a cor vermelha e a cor azul, né? Para poder diferenciar. Então, aqui a gente tem 3 classes, certo? E aqui a gente tem 3 representações dessa classe, onde a presença do 1 apenas na linha 1, ou na linha 2, ou na linha 3, certo? Então, a classe 1, ela vai ser 1, 0, 0. A classe 2 vai ser 0, 1, 0. E a classe 3 vai ser 0, 0, 1, certo? Então, desta forma, a gente consegue rotular a cada amostra, apresentar isso para o sistema de treinamento, certo? E quando a gente pegar uma amostra qualquer, vamos imaginar aí no nosso sistema aí, que a gente está hipotetizando aqui, se alguém chegar no campus Primavera do Leste daqui 5 anos e a gente quiser usar essa base de dados para ver se está abaixo ou acima do peso, a gente vai comparar e ele vai dar uma resposta ou 1, 0 ou 0, 1, certo? Bem, é muito importante nós destacarmos que o processo de construção de uma inteligência artificial, como redes neurais, ele demanda de uma certa organização na questão do fornecimento de dados para 3 situações, para treinamento, teste e validação, certo? Então, depende do universo de amostras que você tem, a quantidade de amostras que você tem, se você pode ou não separar uma quantidade ali mínima para testar e validar o seu sistema. Por exemplo, quando eu fiz o mestrado, acredito que eu tenha separado umas 200 amostras para trabalhar, né, ali a construção, validação e teste, né? Eu acredito que eu tenha separado na época 15 ou 10% dessas amostras, e nessas amostras eu tenho que separar ali, né? Tem uma quantidade da classe A, B e C, certo? No caso foram muito mais classes e eu teria que ter ali uma quantidade mínima de cada classe para poder testar e ver se dá tudo certinho, certo? Então, no livro do Ivan Nunes, aquele que apresentado no começo, ele traz ali algumas discussões com relação a isso. Existem metodologias para que você faça isso, e a primeira coisa que você precisa fazer é organizar esta informação, certo? Então, na nossa sequência, né, que a gente vai estar vendo no MATLAB, a gente vai estar vendo como fazer esta separação, certo? E essa organização, tá? Bem, aqui está o porquê, né, esses rótulos, né, é importante evidenciar isso. Se a gente colocar uma amostra qualquer que se pareça, ou ali que ela tenha uma proximidade ali da informação da classe 1, ele vai representar como 100. Se caso, né, ele se parecer mais com as amostras da classe 2, ele vai representar como 010. Se caso ele for aí, né, parecido ou tiver mais proximidade aí com a classe 3, ele vai representar como 001, certo? Então é desta forma que a inteligência artificial acaba demonstrando, né, o resultado, né?
E a gente vai estar vendo nas próximas semanas como construir essa rede neural, para a gente estar classificando, né, sistemas simples, tá? E a gente vai estar vendo esse comportamento, tá? Eu vou interromper esse vídeo aqui e no segundo vídeo eu vou estar colocando aí a programação, tá?